Amém, igreja? Amém. O Senhor nos agraciou com a meditação tão gloriosa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se pudesse dar um título nessa pregação, nessa oportunidade que o Senhor nos concede, é vida mortal ou morte vital. Devemos fazer essa escolha. Ou é vida mortal ou é morte vital. Parece controverso, mas aí que está a glória e a beleza da sabedoria de Deus, porque aquilo que para Deus é sabedoria, para o homem é loucura. Aleluia. E aquilo que é sabedoria para o homem é loucura para Deus. Como é que uma vida pode ser mortal e uma morte pode ser vital? Porque vital é exatamente isso, é relativo à vida. Como é que a morte pode estar relacionada à vida e a vida pode estar relacionada se uma é totalmente oposta à outra? Quando aspiramos o primeiro ar aqui, quando acabamos de nascer, saímos da barriga da nossa mãe, não começamos a viver, passamos a morrer. Somente um destino é certo, somente temos uma certeza nessa terra de viventes: seremos assediados e visitados pela morte. Não importa a quantidade de tempo que passamos nessa terra de viventes, a morte nos alcançará. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí que entra a morte vital, aí que entra a renúncia, aí que entra a escolha de não andar e viver pela carne, mas viver pelo Espírito, de tomar a cruz e seguir a Cristo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Aí quando nós passamos a morrer para nós mesmos, entendemos que a morte é ganho, aí passamos a encontrar a vida verdadeira e a morte se torna vital. Isso aqui não é uma apologia ao suicídio, não. Temos um tempo determinado nessa terra de viventes, determinado pelo nosso Deus, e vamos cumprir. No mundo tereis aflições, mas também venceremos. Essa é uma palavra de perseverança, de entender que ainda que andemos nessa terra de viventes, o nosso lar não é aqui. Mateus 26, 41, a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Igreja, quando o verbo se fez carne, Cristo foi assediado pelo mal. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É como a palavra de Deus escreve o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, como eu e você, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então deve haver uma chave, um segredo aí, deve haver um mistério aí. Como é que carne? Nós sabemos, nós habitamos isso desde quando nós nascemos e conhecemos a fragilidade e a fraqueza da carne humana. Como estamos tão propensos a tropeçar e a cair. Como nós, em tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra se encontra em Hebreus 4,15. Em tudo o nosso sumo sacerdote foi tentado, mas sem pecado. E olha como é lindo. Podemos até mesmo falar que é porque ele era Deus, mas a palavra é clara: o verbo se fez carne. Não faria sentido nenhum Satanás tentar o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto se ele tivesse a certeza que teria um fracasso. Não, tinha uma possibilidade de ali habitar o pecado, mas o pecado não habitou no nosso Senhor. Glórias a Deus. E como é que a carne pôde vencer o pecado? Assim como o Senhor venceu, nos deixou mecanismos para que pudéssemos vencer também. Vigilância e oração. Diga comigo, igreja: vigilância e oração. Vigilância e oração. Vigilância e oração. Temos que ter isso na mente. Somos tão fortes quanto o nosso ponto mais fraco. Glórias a Deus. Somos tão fortes como o nosso ponto mais fraco. Marcos 13:37 diz: olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou: e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Glórias a Deus. Devemos vigiar porque não sabemos qual é a hora. Devemos vigiar para não entrar em tentação. Devemos vigiar para estar firmes na fé. Vigiar porque o diabo busca nos tragar. E sobretudo, igreja, vigiar porque a carne é fraca.
Devemos entender que o nosso maior inimigo, ele não é exterior, ele é interior. É a nossa carne que carregamos, é essa carapaça aqui, essa carniça, esse pó, essa cinza que é fraco e nos permite ser assediado pelo mal. Por isso devemos vigiar. A palavra de Deus é clara, igreja. O Espírito está pronto. E volta lá em Mateus para os irmãos notarem qual Espírito está falando. Glórias a Deus. O Espírito está em letra minúscula. É o Espírito que Deus o deu. Por isso que a carne volta ao pó como era, o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito está pronto. E é por isso também que a palavra de Deus nos exorta a andar em Espírito e cumprir as obras do Espírito. Devemos estar vigilantes, igreja, porque somos tão fortes quanto o nosso ponto mais fraco. Aleluias. Lucas 21:34, a palavra de Deus nos garante: olhai e olhai por vós, e olhai por vós. Em outras palavras, vigiai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha porque devemos vigiar também. Devemos vigiar para que os nossos corações não se carreguem, em outras palavras, não se encham, não esteja plenamente carregado de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Cuidado com a vida mortal. Cuidado com a vida mortal. Glórias a Deus. Glutonaria porque há pessoas cujo Deus é o ventre. Olha lá em Filipenses, abre para nós, irmão, Filipenses 3:19. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz: cujo fim é a perdição, olha a vida mortal, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Glórias a Deus. Às vezes estamos tão contaminados com essas coisas terrenas e nos sentimos fracos para jejuar, para perseverar e para buscar o bom alimento que vem dos céus, e nos entregamos às festas, a deleites, ao nosso ventre e ao desejo da carne. Isso é glutonaria que carrega o coração, mas a carne ela tem sua necessidade, porque se não for assim eu não vou viver. Cuidado, que nem só de pão viverá o homem. Devemos estar vigilantes para não estar satisfazendo a carne naquilo que ela quer. Devemos manter a carne sobre vigilância, e se ela se entrega muito a um deleite, esse deleite tem que ser negligenciado com maior frequência, a qual gostamos. Glórias a Deus. Não podemos nos entregar à glutonaria e ter o nosso Deus, o nosso ventre, e trabalhar em prol a nós mesmos e buscar a glória para nós mesmos e não glorificar o nosso Deus. Não devemos nos perder com coisas terrenas. Aí depois a palavra de Deus diz: embriaguez, onde há contenda. Não devemos nos embriagar com vinho velho. Efésios 5:18, a palavra de Deus é clara, igreja. Note o que a palavra de Deus diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse já é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Não podemos nos encher com o vinho velho, com o orgulho, com a vaidade, com a soberba, e acreditarmos que somos Senhor de tudo porque Deus entregou algum dom ou algum benefício para nós. Não somos merecedores de nada e não possuímos nada. Se Deus o deu, o concedeu por um período determinado de tempo, não podemos deixar o orgulho vir subir ao nosso coração e esse vinho velho venha gerar contendas. Hoje teremos a oportunidade de comer não o pão velho, não o pão com fermento, mas o pão asmo. Hoje teremos a oportunidade de beber o vinho, não o vinho velho, não o vinho fermentado, mas o vinho novo, o corpo e o sangue do nosso Senhor. O sangue do nosso Senhor vem nos ensinar humildade. Glórias a Deus. Por isso, se há contenda, se há em um ambiente contencioso e você e nós nos encontramos em contenda, cuidado,
Isso é embriaguez. Não podemos contender. Podemos sim dar vazão ao espírito, mas temos que estar vigilantes para entender se aquilo que está acontecendo é o espírito que tem autoridade e sujeita à carne, ou se é a nossa carne falando com a arrogância do conhecimento que Deus nos entregou. Devemos estar vigilantes. A palavra de Deus, ela é clara quando ensinar em mansidão. A palavra de Deus é clara: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. Essa deve ser a postura. E quando somos manso e humilde de coração, aprendendo da parte do nosso Senhor, aí a carne está sujeita à vontade do Espírito. Aí estamos nos enchendo do Espírito de Deus. Aí não é morte, não é vida mortal, mas é morte vital. Glórias a Deus. E os cuidados dessa vida, nosso coração não pode sobrecarregar. Está cheio de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Cuidado, igreja, com os cuidados dessa vida. E os cuidados dessa vida que nos permite sermos seduzidos pelos verdes campos de Sodoma e Gomorra. Cuidado. Vigiai com os cuidados dessa vida. Porque se a nossa atenção e o nosso coração estiver carregado com os cuidados dessa vida, olharemos por as campinas do Jordão como Ló. Não pensaremos duas vezes de nos distanciar e de nos apartarmos do profeta de Deus. E habitaremos numa terra de perdição, de prostituição, de fornicação, de fedor, de morte. E todo dia passaremos a clamar a Deus como Ló clamava. Porque o coração se carregou dos cuidados dessa vida. Temos por obrigação desenvolver a plena confiança. A confiança como Abrão. Abrão virou para Ló e falou: não haja briga entre nós, os nossos pastores estão brigando. Então vamos nos separar, escolhe. A terra está diante de você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Abrão não estava preocupado com os cuidados dessa vida. Ele sabia de onde tinha saído, quem o chamou e o que o esperava. Eis que Deus que chamou não mente, igreja. Deus que chamou não mente. Se Ló não tivesse encarregado o seu coração com os cuidados dessa vida, ele viraria para Abrão e falava: longe de mim apartar de ti. Eis que o Senhor está contigo, profeta, e não vou me apartar de ti. Se os meus pastores e os teus pastores estão brigando, seja tudo teu, mas eu não vou me apartar de ti. Quando não estamos, ó Pai, quando não estamos, igreja, encarregados com os cuidados dessa vida, nunca as campinas do Jordão, a vizinhança de Sodoma e Gomorra vai poder nos seduzir. E quantos? Eu quero comer o bem dessa terra, eu quero desfrutar maravilhas. Olha as belezas que Deus fez. Olha o colorido do mundo. Por que só eu não posso? Por que os ímpios podem e eu não posso? E começam a se carregar dos cuidados dessa vida, e começa a negligenciar culto, e começa a negligenciar momentos de oração, e começa a negligenciar jejum, começa a negligenciar um momento de devoção e de busca da palavra de Deus. Mas não pensem duas vezes em buscar num livro um conhecimento técnico para ter uma profissão melhor. Não pense duas vezes em querer agradar o patrão nessa terra de vivente, mesmo desagradando o Deus eterno, o Senhor dos senhores. Devemos tomar cuidados com os cuidados dessa vida, estar vigilantes para não carregar o coração. Tudo isso tem um grau de importância. O corpo precisa de alimento, sim, mas não só de alimento. Precisamos de alegria, sim, mas não devemos nos embriagar com vinho velho. Há momentos de descontração, há momentos de confraternização, há momentos em que estamos reunidos com as pessoas e podemos dar risadas, sim, glórias a Deus, mas não devemos nos embriagar com isso. E acima de tudo, não devemos, igreja, nos permitir ter o coração cheio do cuidado dessa vida, para que possamos ser seduzidos pelas campinas de Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. Aí você pergunta: mas o que sobrou para mim, pastor? Mateus capítulo 10, verso 30 e 31. Olha que promessa gloriosa, igreja. Olha o que sobrou para a igreja de Cristo. Olha o que sobrou para aquele que vigia e para aquele que ora. Aleluias. A igreja pode ler comigo? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão
todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo? Até mesmo todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Esse é o cuidado que Deus tem. Muitos aqui hoje se penteou, e muitos fios de cabelo ficaram na escova e no pente, e até esses fios que lá ficaram estavam contados. Só saiu da cabeça porque Deus permitiu. O cuidado é pleno. O cuidado é pleno quando permitimos com que Deus seja o centro, com que Deus esteja na dianteira, quando Deus seja o alvo, quando Deus seja o foco, quando Deus seja a essência, quando Deus seja a primícia. Aleluia! Não valeis vós mais do que muitos passarinhos? Os irmãos não estão lembrados de nada? Jesus Cristo, ele falou: não andeis ansiosos pelo cuidado pelas coisas dessa vida. Olha para o lírio do campo, olha para as aves do céu. Lírios não tece, pássaro não semeia, e eis que como o Pai veste os lírios, como Deus alimenta os pássaros. E não valei mais vós, pós cinza sim, mas pós cinza pelo qual nosso Senhor Jesus morreu numa terrível morte de cruz. Para que eu vou ficar preocupado com as coisas dessa vida? Se tiver que passar pelo deserto, eu vou passar dando glória a Deus. Se as campinas do Jordão estiver de um lado e Deus me manda ir para o outro, é para o outro que eu vou, porque no outro eu vou prosperar. E se ainda lá no terreno árido Deus me der a bênção de cavar poços, e esses poços jogarem águas, e os meus inimigos vierem entulhar, eu vou continuar abrindo poços. Glórias a Deus. Essa deve ser a nossa postura, igreja. Essa deve ser a nossa postura. Estar confiante naquilo que Deus determinou. Estar confiante naquilo que Deus determinou. Saber antes de mais nada: Pai, qual o destino que o Senhor quer que eu traço? Eu devo trabalhar, porque a tua palavra me diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Eu devo comer do fruto do meu suor. E a tua palavra diz que se eu não trabalho, eu também não come. Mas aonde eu sou bênção? Quem aqui, antes de determinar um rumo, um trajeto e um propósito, fez essa pergunta? Eu vou falar para você, igreja. Testemunho agora nesse momento. Desde quando o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração, de confiar plenamente em Deus e não andar mais preocupado e ansioso com os cuidados dessa vida, tenho provado de tantas maravilhas de Deus. Nossa, Deus tem glorificado o seu nome, igreja, de uma maneira tão gloriosa e tão perfeita, que as bênçãos vêm e o homem não sabe de onde vem. O homem estava sentado numa roda de amigos, numa festa, e ali estávamos conversando, confraternizando, dando risada, e o homem testemunha: mas no culto de domingo, até o término do culto de domingo, eu não consigo comer. Eis que Deus não permite, eu já tentei, Deus não permite, o homem fala. Aí o outro vira e fala: Deus requereu isso de mim todos os dias. O homem olha e pergunta e fala: mas no coração, falou no coração, não orou e não pediu a Deus, só falou no coração: o serviço braçal não permite. Olha como a fé é pouca. Se eu fizer isso de ficar a manhã toda sem comer, o homem fala, eis que eu desmaio por causa devido ao desgaste. E o homem nem lembrava mais de que há algum tempo atrás tinha feito uma prova na qual tinha uma vaga e ele ficara em sétimo. Aí Deus ouve essa expressão sincera de coração e falou: é serviço braçal que te impede de adorar? Aí Deus do nada chama. Quando tudo cerca e há trevas e a carne, o mundo fala: não, você tem que trabalhar mais, você tem que se dedicar mais, e é mais cuidado dessa vida e é menos para o reino. No automático, num dia o homem colocou, no outro a ligação, o telefone tocou, e Deus coloca na vida do servo um trabalho na qual não sua mais, e não tem mais desculpa, e cerca de bênçãos de tamanho tal que ainda que aparenta no começo ser perca, as bênçãos vêm de maneira tal que é ganho. Diminui a fadiga, diminui o suor e aumenta o ganho. O ganho não somente material, mas o ganho espiritual, pois tem a oportunidade de buscar mais a Deus. O homem não é digno disso. Isso é bênção do céu, igreja. Isso é bênção do céu. Aí novamente eu te pergunto:
Você já fez uma pergunta para Deus? Aonde que você vai suar, vai conquistar o pão, e esse pão não vai vir com dores? E nesse trabalho o nome e o reino do nosso Senhor será glorificado? Já nos fizemos uma pergunta se não estamos iludidos e vislumbrados pelas campinas do Jordão, aonde há Sodoma e Gomorra? Por que não queremos ir para outro lugar que é um pouco mais árido? Mas é lá que Deus está, é lá que Deus quer nos usar, é lá que Deus quer nos proporcionar a sua bênção plena. Cuidado, igreja, vigiai e fazei prova de Deus, não com coração interesseiro, mas com coração adorador. Entregue para Deus. Fala: se for assim, eu tenho um propósito, o meu foco é te adorar, Senhor. Essa é a razão e o motor, o combustível da minha existência. Fale para Deus e devocione sua oração dessa maneira. Se aparecer alguma coisa que não seja isso, glórias a Deus. Aí vigie e ore. Vigilância e oração. Vigilância e oração. Vigilância e oração. Aleluias. Uma vigilância, para que seja eficaz, ela tem por obrigação ser ininterrupta. Ininterrupta. É em todo tempo. É em todo tempo. Porque é quando dormimos que o inimigo semeia o joio. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 21:36. Glórias a Deus. Vigiai, pois, em todo o tempo. Em quanto tempo, igreja? Em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Devemos estar vigilantes em todo o tempo. Não sabemos a hora. Devemos estar vigilantes em todo o tempo, porque o inimigo, o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Você entendeu isso? Estamos cercados. Primeiro o anjo de Deus acampa ao redor, a muralha, a fortaleza, porque em derredor tem Satanás, tem um inimigo. Então devemos estar dentro dessa muralha, vigilante. Olha o que a palavra do Senhor diz: direi do Senhor. Direi do Senhor. Direi da carne? Não. Direi da finança, da conta bancária, do saldo bancário? Não. Direi do médico? Direi do cientista? Não. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glórias a Deus. Devemos confiar no Senhor, mas também devemos estar vigilantes, porque ao derredor há Satanás bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se não estivermos vigilantes e permitirmos pontos fracos, ou dizermos para Deus: aqui não, Pai, deixa comigo. É nesse momento em que negligenciamos o cuidado, a força e a fortaleza de Deus, é que o inimigo, que ruge como um leão, mas não é o leão da tribo de Judá, vem para nos tragar. Glórias a Deus. E para que isso não aconteça, oração, para fortificar a nossa fé em Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, versos de número 11. Olha o que a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Glórias a Deus. Quando temos dobrado o nosso joelho no chão, descido na presença de Deus, levantado a nossa voz e clamado, qual é o nosso clamor? É para buscar o Senhor e a sua força? É para buscar a face de Deus? Esses três propósitos têm que ser primeiro. Depois vem as demais. Primeiro é buscar o Senhor. Buscar o Senhor na nossa vida. Eis que Ele não comunga com o pecado, então o Senhor vai nos lavar, nos purificar, alvejar as nossas vestes. Buscar a fortaleza do Senhor para que possamos manter essas vestes alvas. E buscar a face de Deus, na qual poderemos andar nessa terra de viventes como espelho, refletindo a glória de Deus e exalando o bom perfume de Cristo, do conhecimento de Cristo. Esse tem que ser o foco e o objetivo da nossa oração. Esse tem que ser o foco e o objetivo da nossa oração. Depois que buscarmos essas três coisas, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que sabe como convemos orar porque não sabemos, nos levará a orar pelas demais, como Ana orou, como Abraão intercedeu, como Jonas clamou. Depois, mas primeiro, o Senhor
a fortaleza do Senhor e a face de Deus. Se a carne é fraca, período de busca não pode e nem deve ser negligenciado. Não pode ser negligenciado, igreja. Não podemos desperdiçar a oportunidade de, ao acordarmos, prostrarmos o nosso joelho ali, logo ali, ao despertar, entregar o nosso dia e buscar o Senhor, a sua face, a sua força. Antes de mais nada, buscar a Deus, assim que acordemos, porque a carne vai estar descansada. Devemos matá-la toda manhã, antes de mais nada, antes de escovar o dente, antes de tomar café, antes de buscar a Deus, buscar ao Senhor a sua força e a sua face. Aí seremos um pai melhor, aí seremos um marido melhor, aí seremos um filho melhor, aí seremos um funcionário, um empregado ou um patrão melhor. Mas sem Deus, sem a força de Deus, sem a face de Deus, miseráveis somos nós. Glórias a Deus. Olha que 1 Tessalonicenses diz, capítulo 5, verso de número 17: pequeno em palavras, mas grande em poder. Olha o que a palavra de Deus diz junto comigo no 3. 1, 2, 3. Orai sem cessar. Glórias a Deus. É sem cessar. Temos a certeza na nossa mente que Deus vê tudo, que nada está encoberto diante de Deus. Nada, igreja, está encoberto diante de Deus. E se estamos sempre diante de Deus, em tudo devemos buscar o Pai em oração. E em tudo dai graça, quer comais e quer bebais. Glórias a Deus. Quando fechamos a porta do mundo, atrás de nós podemos entrar pela porta da oração, na presença do Abba Pai. Olha que palavra bonita, que o Senhor nos permitiu, que conselho lindo e poderoso. Oséias capítulo 14, verso de número 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Aleluias. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Por que devemos converter a Deus? Porque a carne ela não quer se converter. Então devemos andar em espírito. Diz ele, olha o que devemos dizer para Deus: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Aí está um segredo, uma chave poderosa, igreja, que devemos entender. Os sacrifícios dos nossos lábios. Oração é um sacrifício que agrada, que apraz a Deus. Porque há momentos que a carne não quer orar. Ela quer buscar tantas outras coisas, mas não quer orar. Não sei se os irmãos já testemunharam isso, de querer, hoje eu vou levar, amanhã eu vou ter lá um dia que eu tenho pouca preocupação, eu vou devotar esse dia a Deus, eu vou passar esse dia buscando mais a Deus, orando mais a Deus, e as horas vêm e as horas vai, e as horas vêm e as horas vai, as horas vêm e as horas vai. Está chegando ao término do dia e percebemos que não oramos. Por isso a oração é um sacrifício. E estamos testemunhando tempos de sacrifício. Quando Deus nos concede a oportunidade, o decreto de fala: subir ao monte, buscai madeira e edificai a casa. É o sacrifício não somente porque devemos ir orar e a carne não quer orar, porque quando a carne ora, ela expõe para Deus a sua nudez, e temos que reconhecer a nossa podridão, a nossa fraqueza, como somos falhos e miseráveis. Isso não é lindo? O ser humano tem um orgulho encrostado na sua carne. Tem um orgulho. Como que todo momento vou ficar expondo isso? A carne não quer. A carne não quer. É sacrifício de oração. E sacrifício de oração também por causa do frio. Eu vou ir ao relento na época do frio. Na época do calor, como já nos foi ensinado, é fácil. Mas na época do frio, eu vou estar reunido no Santo Monte. E para estar orando, se eu posso estar no conforto da minha casa. Oração, igreja, é sacrifício. É sacrifício. É sacrifício. Sacrifício nós já aprendemos. Não pode ser coxo, não pode ser manchado, não pode ser caolho, não pode vir com defeito. O sacrifício tem que ser pleno. E como estamos entregando esse sacrifício a Deus? Como estamos tomando conosco palavras? Como estamos convertendo a nossa carne para que possamos orar em espírito e agradar a Deus? Porque se não tiver esse nível de vigilância e esse nível de oração, vamos entrar em tentação. Vamos entrar e cair em tentação. É na oração que confessamos os nossos pecados e alcançamos misericórdia. Provérbios 28:13 nos ensina isso, igreja. Olha o que a palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará.
Nós com cuidado dessa vida, negligenciando momentos de oração, porque acordamos, resolvemos dormir um pouquinho mais tarde, estamos atrasados para o nosso trabalho e queremos prosperar no nosso trabalho, mas acabamos encobrindo a nossa transgressão. E a palavra de Deus é clara: nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Oh, glória a Deus! Olha o poder da oração, igreja. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não importa, não há restrições. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão necessário que quem é o louco de querer blasfemar contra ele? Então devemos confessar e deixar para alcançar misericórdia. Aí vem Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não importa o que seja. Não importa. Mas a carne está enferma. Ore. Chama os presbíteros, unja com óleo e ore. Mas não fique inquieto. Mas a despensa está vazia. Sou velho, já fui moço, mas nunca vi um justo mendigar ao pão. Eis que o meu filho está longe na terra de prostituição. Espere, confie, creia que tu e tua casa será salvo e Deus alcançará. Estou sendo assediado, estou sendo cercado, mas é aquele que é por nós do que aqueles que são contra nós. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Primeira oração: vamos buscar o Senhor, a sua força e a sua face. Depois vem as súplicas. Vamos apresentar diante de Deus tudo aquilo que vem nos afligindo, seja a carne, seja o inferno, seja o mundo. Vamos suplicar e clamar e nos levantar com ações de graça. Aquele que nos ouviu é poderoso para resolver e já resolveu. Basta eu permanecer firme, vigilante, que tudo aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. O que eu não posso, Deus pode. Aleluias! E se precisarmos de mais argumento para nos convencermos da necessidade de oração, vamos lá. Marcos 1,35. Olha só, como o verbo que se fez carne foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele era Deus, mas olha como ele levou a vida dele. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, fazendo ainda escuro, era madrugada, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 6,46, em outra oportunidade. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Isso conota que é uma frequência, é corriqueiro, é uma rotina se retirar para o deserto e orar. Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Uma noite de sacrifício, subjugando a carne e buscando a face do Pai. Lucas 22:41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava. Todos esses versículos, igreja, que nos falam o quanto o Senhor Jesus priorizou a oração em seu ministério terreno. E nós somos imitadores de Cristo? Mesmo sendo Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo que se fez carne foi vigilante e teve uma vida de oração. Olha a importância da oração, igreja. Olha a necessidade da oração em todo o tempo. Jesus Cristo operava sinais e maravilhas, se apartava para orar. Jesus Cristo ia de manhã cedo ao templo ensinar, ministrar, pregar, profetizar, entoar louvores, exercer o seu ministério. À noite ele orava, ele passava a noite orando e descia de manhã e ia para o templo. Somos todos nós aqui reis e sacerdotes. Cristo é o sumo sacerdote, mas todos nós somos reis e sacerdotes. E não estamos aqui nessa manhã, igreja,
para assistirmos um culto. Estamos aqui nessa manhã para cultuar, para ser vasos na mão do Senhor, para em qualquer momento nos colocarmos diante de Deus, para que em qualquer momento o Espírito Santo de Deus possa descer em nós, nos levantar, nos colocar de pés e profetizar. Não devemos vir aqui para a igreja e esperar, não, hoje vai ter louvores lindos e nosso irmão vai estar no teclado, nosso irmão na bateria, o outro irmão no violão, as irmãs na voz, o outro irmão vai estar ali também no vocal, e eu vou me deliciar com os louvores. Não, eu estou lá, eu vou acordar de manhã, eu vou me dirigir para a casa de oração, para junto com os irmãos do ministério de louvor, adorar. E se Deus de repente ao chegar aqui, o Espírito Santo descer e me fazer lembrar de um louvor e me mandar ir louvar na frente da igreja, epa, pera lá, que não é uma missa não é algo robótico. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Se for o Espírito Santo de Deus, deixa ele te usar. Se for a carne, não, mas se for o Espírito Santo de Deus, deixa ele te usar. Mas para que ele possa nos usar, antes de virmos ao templo ensinar, devemos orar. Mais importante do que se pentear, se banhar, se perfumar, se arrumar, se adornar, orar. É vigilância e oração, porque somente dessa forma seremos imitadores de Cristo. Aí parece que perdemos, né? Diante de tudo aquilo que a carne aprendeu do mundo, se for levar a vida desse jeito, parece que perdemos, que vamos viver em desertos. Redondamente enganado, perdidamente enganado se pensarmos assim. Olha o que a palavra de Deus, e esse Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Em outras palavras, se ele falou, ele tem poder, e esse poder não muda com o tempo, ele não muda. Duas coisas é impossível para Deus: ser tentado pelo mal e mentir. Deus não mente. E olha o que ele nos falou em Isaías 1:19. Olha que promessa gloriosa, igreja. E tenha isso em mente quando a carne quiser se rebelar, quando a carne e o corpo não quiser ser vigilante em orar. Olha o que Deus tem preparado para nós. Glórias a Deus. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Aleluia! Nosso Senhor Jesus Cristo disse: não te digo eu que se creres verás a glória de Deus. Temos promessa para além terra. Se crermos, veremos a glória de Deus, igreja. Mas não é só lá, também é cá. Lá é a nossa prioridade, lá é o nosso alvo. Lá é a beleza maior. Lá a corrupção, traça, ferrugem, ladrão não habita. E é lá que queremos estar. Lá o amor impera. Lá a justiça, a paz, há um prazer verdadeiro. E é lá que eu quero estar. Mas se eu quiser e obedecer, se nós quisermos e obedecermos, se você quiser e obedecer, comerá do bem dessa terra. Por isso, igreja, o legado é: não se carregue o teu coração com cuidado dessa vida. Não entregue o seu ventre à glutonaria. Não entregue o seu juízo à embriaguez. Entregue a Deus. Entregue a Deus. Entre a vida mortal e a morte vital, declare como Paulo: para mim a morte é ganho, é lucro, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Aleluia. E assim comeremos o bem dessa terra. Amém, igreja?